Imagina você deitado no chão de uma floresta, sem barraca, sem fogueira, só o seu corpo mole e indefeso, entregue ao sono no meio do território de bichos que enxergam no escuro, correm muito mais rápido que você e têm mandíbulas feitas para rasgar carne. Nesse cenário, você é a presa perfeita, sem garras, sem veneno, sem uma única arma natural no corpo e ainda passa horas completamente inconsciente, então por que você quase nunca é atacado? Todo instinto humano grita que dormir ao relento é uma sentença de morte. A lógica diz que a gente seria devorado logo na primeira noite, mas a realidade faz exatamente o oposto do que o seu medo prevê, porque quem estuda os grandes predadores descobriu uma coisa que vira o jogo de cabeça para baixo. Em um dos maiores refúgios de leões do planeta, cientistas esconderam caixas de som para testar o que os animais mais temiam, e zebras, elefantes, leopardos e hienas fugiam com muito mais pressa ao ouvir uma simples voz humana do que ao ouvir o rugido de um leão. Ou seja, para a natureza você não é a comida. Você é o superpredador que ela mais teme. E o mais perturbador é que o seu próprio corpo já sabe disso, porque quando você dorme em um lugar desconhecido, uma parte do seu cérebro se recusa a desligar por completo e permanece de guarda, como um vigia noturno herdado de milhões de anos de evolução, pronto para te acordar no menor sinal de perigo. E é exatamente aí que mora a pergunta que sustenta esse vídeo inteiro, porque se a gente é tão temido assim, por que ainda existem histórias reais de leões que caçaram pessoas noite após noite, e o que faz um predador quebrar essa regra de ouro? Nos próximos minutos, você vai entender por que o seu cheiro confunde os caçadores e desliga o instinto de caça deles. Por que uma simples fogueira funciona como uma arma cravada no DNA da vida selvagem? Por que dormir em grupo te deixa praticamente intocável? O que aconteceu nos raros casos em que a regra falhou e o predador venceu? E no fim, você vai descobrir a verdade mais assustadora de todas. A sua simples presença já reorganiza silenciosamente o comportamento de toda a cadeia alimentar ao seu redor. Para qualquer predador, caçar é basicamente uma conta de matemática. Ele pesa quanta energia vai gastar contra quanta comida vai ganhar e qual o risco de se machucar no meio do ataque, e é justamente aí que o ser humano quebra a conta inteira. Porque nós não somos só mais uma presa na paisagem, nós somos um tipo de animal que a natureza aprendeu a temer da pior maneira possível. Mas o que será que a gente fez para merecer esse medo tão profundo? Para responder isso, você precisa esquecer a imagem do humano frágil e voltar centenas de milhares de anos no tempo, quando esse corpo mole e sem garras já escondia a arma mais perigosa que o planeta já viu, um cérebro capaz de planejar a morte de qualquer coisa, porque durante a maior parte da nossa história, a gente não foi apenas caçado, a gente virou o caçador, e não um caçador qualquer, e sim o mais letal de todos, já que enquanto um leão precisa correr, agarrar e arriscar a própria vida em cada investida, o ser humano aprendeu a matar à distância, em grupo, com armadilhas, com fogo e com estratégia. E foi exatamente assim que a nossa espécie ajudou a varrer do mapa mamutes, tigres dente de sabre e uma lista inteira de gigantes que hoje só existem em museus. Mas o detalhe que quase ninguém percebe é o que tudo isso fez com a mente dos predadores que sobraram. E aqui mora a parte mais fascinante, porque quando os humanos começaram a caçar, os animais mais corajosos, aqueles que chegavam perto sem medo, que encaravam, que ousavam atacar, eram justamente os primeiros a morrer, enquanto os mais desconfiados, os que fugiam ao primeiro sinal da nossa silhueta, sobreviviam e passavam esse medo adiante, geração após geração, e isso não é teoria solta jogada para impressionar, é um processo que a ciência já flagrou acontecendo na prática. Porque estudos com ursos pardos na Suécia mostraram que os caçadores, sem nem perceber, eliminam bem os indivíduos mais ousados e ativos da população. E pesquisadores já preveem que a caça intensa empurra espécies inteiras para aquilo que eles apelidaram de síndrome da timidez, deixando os animais cada vez mais medrosos e cautelosos, sendo que essa cautela tem um componente hereditário, ou seja, o medo do ser humano
não nasce só do susto do momento. Ele vai sendo lentamente escrito no comportamento que a espécie herda. E agora pensa no tamanho disso, porque um levantamento global publicado na revista Science analisou mais de 2.000 casos de predação e descobriu que os humanos matam grandes carnívoros a uma taxa 9 vezes maior do que esses carnívoros se matam entre si, e que caçamos presas adultas até 14 vezes mais do que qualquer outro predador, e o mais perturbador de tudo é que somos o único predador do planeta que transforma outros predadores de topo em troféu, matando muitas vezes não por fome, mas por esporte, por competição e por pura vaidade. Então, quando um leão, um lobo ou um leopardo cruza com um ser humano, ele não está enxergando uma refeição fácil, ele está encarando a descendência daquilo que perseguiu, dizimou e apavorou os ancestrais dele por milênios. E é por isso que aquele estudo no Parque Kruger encontrou o que encontrou, com quase todos os animais disparando em fuga mais da nossa voz do que do rugido do maior predador da região. Porque lá no fundo, gravado no instinto, existe um sinal vermelho piscando toda vez que a forma humana aparece no horizonte. E é exatamente esse alarme ancestral que faz até um predador faminto hesitar antes de se aproximar de você adormecido. Só que o medo está longe de ser a única coisa trabalhando a seu favor naquela floresta escura, porque existe um segundo fator muito mais silencioso e bizarro que também sabota o instinto de caça dos animais. E ele tem tudo a ver com o jeito absurdamente estranho com que o corpo humano moderno cheira. Se o medo é a primeira barreira invisível que te protege, o segundo escudo é ainda mais silencioso e começa muito antes de o predador chegar a te enxergar. Porque no mundo dos grandes caçadores, a caçada não começa pelos olhos, ela começa pelo nariz. E é quase impossível exagerar o quanto esse sentido domina tudo, já que um urso lê o ambiente pelo olfato com uma sensibilidade que pode chegar a centenas de vezes a nossa. E um leão ou um lobo montam um mapa completo do território só farejando o ar, separando o que é comida, o que é rival e o que é ameaça, muito antes de qualquer contato. E aqui está o detalhe que muda o jogo, porque um predador não ataca qualquer coisa que se move. Ele ataca aquilo que o cérebro dele reconhece como presa, um cheiro gravado num catálogo instintivo de comida construído ao longo de milhões de anos, o cheiro do cervo, do javali, da zebra, do antílope, e é esse reconhecimento que dispara a confiança necessária para o bote. Então, o que será que acontece quando esse nariz ultrassensível cruza com o ser humano moderno? Ele esbarra num borrão químico que não bate com absolutamente nada naquele catálogo. Porque o corpo humano de hoje simplesmente não cheira a presa. Ele cheira a sabonete, a desodorante, a perfume, a amaciante de roupa, a protetor solar, a fumaça de cidade, um coquetel de substâncias artificiais que nenhum animal selvagem jamais precisou aprender a associar com uma refeição. E o problema para o predador é que não é só uma questão de cheirar diferente, é que a gente cheira a perigo, porque o odor humano está tão colado à ideia de ameaça que os próprios caçadores gastam fortunas em sabonetes sem fragrância, roupas técnicas e sprays neutralizantes, justamente porque sabem que um único sopro de vento carregando cheiro de gente faz a caça inteira evaporar em segundos. E quando você junta essas duas forças, você chega num paradoxo perfeito para o instinto do animal, um alvo que não tem o aroma de nada que ele saiba comer, mas que carrega a assinatura química daquilo que ele mais aprendeu a temer. E diante dessa contradição, o cérebro do predador hesita, porque atacar exige certeza absoluta. E o cheiro humano entrega exatamente o oposto disso. E é essa dúvida que compra os segundos preciosos que muitas vezes decidem entre um ataque e uma retirada silenciosa pela mata. Mas se o medo herdado e o cheiro alienígena já colocam o predador em estado de alerta máximo, ainda existe um terceiro elemento, talvez o mais antigo e primitivo de todos, capaz de afastar quase qualquer criatura selvagem da sua fogueira. E ele caminha ao lado da nossa espécie há quase 2 milhões de anos. Se existe uma imagem que resume a relação entre o ser humano e a natureza selvagem, é a de uma pequena fogueira acesa no meio da escuridão. E isso não é romantismo, é biologia pura, porque o domínio do fogo caminha ao nosso lado há muito mais tempo do que quase todo mundo imagina, com evidências sólidas de que o Homo erectus já mantinha chamas acesas há pelo menos 1 milhão de anos, e descobertas recentes empurrando essa data para perto de 1.800.000 anos, e durante todo esse tempo praticamente incalculável, a fogueira nunca foi só calor ou comida, ela foi a nossa muralha invisível contra o mundo lá fora. Mas por que, exatamente, um simples ponto de fogo consegue afastar um predador que pesa 5 vezes o seu corpo? A resposta começa por entender de quem é a noite.
porque a escuridão é o reino do caçador. É ali que o leopardo, o lobo e o puma se tornam praticamente imbatíveis, usando o silêncio, a furtividade e o elemento surpresa como armas letais para chegar perto sem serem percebidos. E o fogo faz uma coisa devastadora com essa estratégia inteira. Ele destrói a escuridão, porque a luz da chama incomoda e cega olhos que foram construídos para enxergar no escuro, transformando aquele halo iluminado num lugar desconfortável e perigoso, enquanto o estalar da madeira, o cheiro da fumaça e o movimento constante das labaredas anunciam que ali existe algo fora do comum, algo que não pertence ao ambiente natural. E aqui entra a camada mais profunda de todas, porque o fogo é, acima de qualquer outra coisa, a assinatura inconfundível do único animal que todos os predadores aprenderam a temer. O ser humano, então, aquele brilho tremeluzente no horizonte acaba funcionando como um imenso letreiro aceso anunciando a presença do superpredador do planeta. E é justamente por isso que ele afasta tanta coisa. Agora é preciso ser honesto, a fogueira não é uma muralha mágica e impenetrável. E mais pra frente você vai descobrir que existem situações extremas em que nem ela é capaz de segurar um animal desesperado, mas na esmagadora maioria dos encontros, aquele pequeno foco de luz na mata é o bastante para fazer o predador recalcular o risco, dar meia volta e escolher um caminho mais escuro e mais seguro. E é exatamente esse cálculo silencioso que nos leva a uma pergunta muito mais provocadora. Porque a gente vive repetindo a imagem do predador como uma máquina de matar destemida e sedenta por sangue. Mas, e se essa imagem que o cinema colou na sua cabeça estiver completamente errada? O cinema e boa parte dos documentários venderam para você uma mentira muito conveniente. A imagem do predador como uma fera destemida, uma máquina de matar movida a instinto e sede de sangue que se joga em cima de tudo que se mexe. Mas a realidade é quase o oposto disso. Porque um predador selvagem funciona, na prática, muito mais como um contador obcecado por números do que como um guerreiro sem medo. E o número que ele calcula o tempo inteiro é o mais importante de todos, a própria sobrevivência. E para entender por que ele é tão cauteloso, você precisa encarar uma realidade brutal da natureza. Porque lá fora, uma lesão não é um arranhão qualquer, ela é muitas vezes uma sentença de morte. Já que um leão com a pata quebrada, a mandíbula ferida ou uma costela trincada simplesmente não consegue mais caçar. E um predador que não caça é um predador que morre de fome ou que acaba sendo eliminado pelos próprios rivais. Então cada ataque que ele lança é literalmente uma aposta em que ele coloca a própria vida sobre a mesa. E é aqui que quase todo mundo se choca. Porque caçar, na natureza, é uma atividade que dá errado na maior parte das vezes, com estudos mostrando que um leão solitário caçando à luz do dia acerta apenas entre 17% e 19% das tentativas, e que mesmo trabalhando em grupo, esse número raramente passa dos 30%. Ou seja, o suposto rei da savana fracassa na esmagadora maioria das investidas. E se a comida é tão difícil de conquistar assim, o predador não pode de jeito nenhum se dar ao luxo de desperdiçar energia ou se arriscar num alvo duvidoso, e é por isso que ele é implacavelmente seletivo, porque ao contrário do que o senso comum acredita, ele não procura o animal mais forte para provar sua força, ele procura o mais fácil e o mais seguro. O filhote, o velho, o doente, o ferido, o distraído, aquele que se afastou do grupo, e as pesquisas mostram que grupos menores de caçadores escolhem de propósito presas menores exatamente para reduzir o risco de sair machucados, com a necessidade de evitar ferimentos, muitas vezes falando mais alto do que a própria preferência por um tipo de presa. Então agora, encaixa o ser humano dentro dessa conta. Porque quando um predador se depara com uma pessoa dormindo, ele está diante de uma completa incógnita. Uma criatura que não existe no catálogo de presas dele, cujo comportamento ele desconhece, que pode reagir de uma forma imprevisível e potencialmente letal, e cujo cheiro e cuja silhueta, como você já viu, disparam alarmes ancestrais de perigo. Então, diante de um alvo desconhecido, arriscado e cheio de sinais vermelhos, o contador interno do predador faz as contas e chega quase sempre na mesma conclusão. Não vale a pena. E não é por acaso que, mesmo nos poucos lugares onde leões ocasionalmente matam seres humanos, os pesquisadores observam que eles costumam nos tratar muito mais como predadores rivais a serem evitados do que como uma refeição comum. Mas se você está achando que toda essa proteção depende só do medo e da matemática fria dos animais lá fora,
Se prepara porque existe ainda um último sistema de defesa, e esse fica ligado dentro de você mesmo, funcionando em silêncio justamente no instante em que você parece mais vulnerável de todos enquanto dorme. A gente cresce acreditando que dormir é como apertar um botão de desligar, que o corpo simplesmente entra em modo offline e fica completamente à mercê do que estiver por perto, mas esse é um dos maiores enganos sobre o cérebro humano, porque o sono nunca foi um desligamento total. Ele é muito mais parecido com um segurança que continua de plantão a noite inteira, já que enquanto você apaga e perde a consciência, uma parte do seu cérebro permanece naquilo que os cientistas chamam de modo sentinela, um estado de vigilância em que ele nunca para de monitorar o ambiente ao redor, principalmente através da audição, e não é por acaso que a audição foi a escolhida para esse trabalho, afinal os seus ouvidos não têm pálpebras, eles não se fecham e ficam disponíveis como sensores perfeitos para captar o perigo no escuro. Mas o mais fascinante é que esse sistema é extremamente seletivo, porque se ele te acordasse a cada barulhinho, você jamais conseguiria descansar. Então o cérebro aprendeu a filtrar, suprimindo os sons familiares e inofensivos para proteger o seu sono, enquanto deixa passar direto aquilo que pode significar ameaça. E é exatamente por isso que o som do seu próprio nome te desperta muito mais rápido do que uma palavra qualquer, e é por isso que uma mãe acorda no susto com o choro do próprio bebê, mas continua dormindo tranquila com o choro do bebê do vizinho. E aqui está o detalhe que amarra tudo o que você viu até agora, porque esse vigia interno dá prioridade máxima ao desconhecido, já que uma voz que ele não reconhece, um som estranho, um ruído fora do lugar, disparam no cérebro adormecido uma resposta muito mais intensa do que os sons familiares. E o motivo é puramente ancestral, porque na natureza o familiar costuma ser seguro, enquanto o desconhecido pode ser justamente o predador se aproximando na escuridão. E é esse mesmo mecanismo de sobrevivência que explica por que você dorme tão mal na primeira noite num lugar novo, porque parte do seu cérebro literalmente sobe o nível de alerta, uma herança direta de uma época em que o barulho errado no meio da noite era a diferença entre acordar vivo ou não acordar nunca mais. Então, mesmo deitado, imóvel e inconsciente, você está muito longe de ser um alvo indefeso. Você é uma espécie de sentinela adormecido, programado para detectar a aproximação do perigo e disparar o alarme antes que ele chegue perto demais. Só que essa defesa toda foi desenhada para funcionar melhor ainda de um jeito que a vida moderna quase nos fez esquecer. Porque durante praticamente toda a nossa história, o ser humano nunca dormiu de verdade sozinho. E o poder por trás disso se apoia numa regra simples e implacável do mundo dos predadores. Existe uma regra tão simples quanto implacável no mundo dos predadores, e ela vale para quase toda a natureza. Os caçadores atacam o isolado, e se você reparar em qualquer cena de caça de documentário, vai notar que o alvo quase nunca é o grupo, e sim aquele que se afastou, o retardatário, o solitário que ficou para trás da manada, porque um alvo sozinho é uma aposta segura, enquanto um grupo é um verdadeiro pesadelo de riscos, já que a arma número 1 de todo predador é a surpresa, e um grupo destrói a surpresa por completo, com vários pares de olhos, ouvidos e narizes vigiando ao mesmo tempo, o que torna quase impossível chegar perto sem ser percebido, e que ainda por cima pode reagir em conjunto e virar o jogo contra o próprio caçador, e o ser humano levou essa estratégia para um outro patamar, porque nós não apenas dormíamos em grupo, nós dormíamos, sem nem perceber, com uma espécie de guarda em revezamento. E existe um estudo fascinante que comprova isso, feito com os Hadza, um povo caçador-coletor da Tanzânia, em que os cientistas monitoraram o sono do grupo durante 20 dias e chegaram ao número de cair o queixo, porque em todo esse período, o grupo inteiro esteve dormindo ao mesmo tempo por apenas 18 minutos somados, já que em qualquer instante da noite havia sempre alguém acordado, com uma ou mais pessoas em estado de alerta ou em sono leve durante mais de 99% do tempo, e o mais genial de tudo é que ninguém organizava isso. Não existia escala nem sentinela nomeado, era tudo automático e ditado simplesmente pela idade, porque os mais jovens costumavam virar à noite acordados enquanto os mais velhos acordavam cedo e dormiam pouco, de modo que os diferentes relógios biológicos de cada geração montavam sozinhos um rodízio de vigilância vivo e ininterrupto. Então, enquanto um ser humano isolado ainda é um risco que um predador desesperado pode até topar, um grupo dormindo é praticamente uma fortaleza com as luzes sempre meio acesas.
exatamente o tipo de alvo que um caçador cauteloso aprende a evitar a qualquer custo. Só que toda regra tem as suas rachaduras, porque de vez em quando, ainda que muito raramente, um predador quebra absolutamente tudo o que você viu até aqui, atravessa o medo, ignora o fogo e passa a caçar seres humanos de propósito. E a pergunta que fica é: o que precisa dar terrivelmente errado para que isso aconteça? Tudo o que você viu até agora não é uma lei mágica e inquebrável. É uma conta de custo e benefício. E como toda conta, ela pode virar. Porque no instante em que um predador deixa de conseguir capturar as suas presas normais, aquela regra quase sagrada de não mexer com humanos começa a rachar. E isso costuma acontecer em 3 situações extremas. Quando o animal está velho ou ferido demais para derrubar uma presa forte e veloz. Quando a fome aperta a ponto de não sobrar mais nenhuma outra opção de comida. Ou quando ele simplesmente perde o medo por conviver perto demais da gente, e o caso mais famoso e assustador da história prova exatamente isso, porque no ano de 1898, no Quênia, durante a construção da ferrovia que ligaria o país a Uganda, 2 leões irmãos começaram a arrastar trabalhadores para fora das barracas no meio da noite, e por cerca de 9 meses, eles espalharam um terror absoluto pelos acampamentos, atacando repetidamente sob a escuridão. E o coronel, que finalmente conseguiu matá-los, afirmou que as feras haviam devorado 135 pessoas. Mas mais de um século depois, uma análise química dos ossos e dos pelos daqueles mesmos leões revelou um número mais realista, ainda que aterrorizante, cerca de 35 vítimas no total. E foi justamente investigando esses 2 animais, hoje preservados num museu em Chicago, que os cientistas descobriram a verdadeira razão por trás de toda aquela loucura, porque durante muito tempo se acreditou que era pura maldade ou apenas falta de comida, mas ao examinar os crânios, eles encontraram algo revelador. O leão que mais matou tinha um canino quebrado e um abscesso doloroso na raiz do dente, uma lesão na boca que tornava quase impossível fazer aquilo que um leão precisa fazer para caçar, que é agarrar e sufocar com as mandíbulas uma presa grande e cheia de força. Então pensa comigo, a arma principal daquele predador estava destruída, e caçar um búfalo se debatendo virou uma tortura, enquanto um ser humano era um alvo macio, lento e infinitamente mais fácil. E se você soma a isso uma epidemia que havia dizimado os búfalos da região naquela época, você tem a tempestade perfeita. Um caçador desesperado, com a boca quebrada e sem a comida de sempre. E o mais impressionante é que esse padrão se repete, porque quando você estuda os leões e tigres que se tornaram comedores de gente, na esmagadora maioria das vezes, eles são os velhos, os doentes, aqueles que têm dentes ou mandíbulas quebradas. Ou seja, o ser humano não é a presa preferida. Ele é a comida do desespero, o último recurso de um predador que ficou sem opções. E existe ainda o outro lado dessa mesma moeda, que somos nós mesmos, porque quando alimentamos animais selvagens, deixamos lixo espalhado e vamos apagando aos poucos o medo que eles têm da gente, nós acabamos ensinando sem querer que humano significa refeição fácil. Então aquele escudo invisível que te protege não é invencível. Ele é uma trégua construída sobre o medo e a dificuldade. E quando um predador está faminto ou ousado o bastante, essa trégua se despedaça. Mas repara numa coisa: todos esses casos são exceções justamente porque a regra é forte demais. E é essa regra, esse medo que a nossa espécie inspira, que acaba fazendo algo que você provavelmente jamais imaginaria, porque ela reorganiza o mundo natural inteiro ao nosso redor. E aqui a gente chega na parte mais surpreendente de toda essa história, porque esse medo que a nossa espécie inspira não protege apenas você deitado no escuro. Ele é tão poderoso que reformula o comportamento de ecossistemas inteiros, e a ciência já provou isso de um jeito impressionante, porque pesquisadores fizeram um experimento em que espalharam alto-falantes por uma área enorme de floresta e simplesmente reproduziram o som de vozes humanas conversando. E o efeito foi como uma onda de choque descendo pela cadeia alimentar, porque os grandes predadores, como os pumas, recuaram, ficaram mais silenciosos e passaram a se mover com muito mais cautela. E ao se encolherem, eles abriram espaço para os predadores médios, que por sua vez também ficaram mais assustados e caçaram menos. E com menos caçadores médios à solta, os pequenos mamíferos, como os ratos, floresceram, saindo mais, se alimentando mais e ocupando lugares que antes evitavam. Ou seja, o simples som da voz humana, sem um único tiro e sem nenhum ataque, foi capaz de curvar toda uma teia de vida, do maior felino até o menor roedor,
E é exatamente isso que os cientistas chamam de paisagem do medo, a marca invisível que a nossa presença deixa cravada na natureza. Então volta lá para o começo, para aquela imagem de você deitado e indefeso no meio da floresta, e repara em como tudo se inverteu, porque você não é a presa frágil que imaginava. Você é o descendente do predador mais temido que já pisou neste planeta, carregando no próprio corpo uma silhueta e um cheiro que disparam alarmes ancestrais, protegido pelo fogo que a sua espécie domina há mais de 1 milhão de anos, blindado pela matemática de risco de predadores que aprenderam que atacar você quase nunca compensa, vigiado pelo seu próprio cérebro que nunca se desliga por completo, e fortalecido por um instinto de dormir em grupo que transformou a nossa espécie num alvo praticamente impossível. Então, da próxima vez que você se deitar para dormir, lembra que a razão de você acordar em segurança não é sorte. É a herança de milhões de anos de uma espécie que a natureza inteira aprendeu a respeitar e a temer. E agora, eu quero muito saber de você. Porque depois de tudo isso, será que você teria coragem de dormir sozinho, sem fogo, no meio de uma floresta? Escreve aqui embaixo nos comentários o que mais explodiu a sua mente nessa jornada. Se foi descobrir que somos o super predador do planeta, o cérebro que fica de vigília enquanto você dorme, ou a verdade científica por trás dos leões de Tsavo, e se esse vídeo mudou a forma como você enxerga o seu próprio lugar na natureza, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias escondidas por trás do mundo ao seu redor. E compartilha com aquele amigo que sempre jurou que seria o primeiro a ser devorado numa noite na mata. Afinal, no fim das contas, o maior predador da floresta talvez seja justamente aquele que dorme achando que é a presa.